gente vai falar sobre medicamentos, né, que estão mais caros em todo o Brasil. Reajuste que passou a valer hoje é de 5,06%, o suficiente para pesar ainda mais, né, no bolso do consumidor. A gente vai saber os detalhes com o repórter de Economia e Atualidades de O Tempo, Rodrigo Oliveira. Rodrigo está com a gente mais uma vez. Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite. Conta pra gente sobre esse aumento, porque todo aumento impacta, né, já na renda do consumidor. O dinheiro já está faltando para algumas coisas e ainda agora os medicamentos mais caros, hein? Isso aí, boa noite, Adriana, boa noite, Letícia, boa noite para quem está nos assistindo aí. Bom, a CEMED, né, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, publicou nessa segunda-feira, no Diário Oficial da União, a resolução sobre a alta dos medicamentos. Vai pesar, mas assim, será o menor reajuste médio desde 2018. Essa é a notícia boa. Esse aumento ocorre sempre, né, no dia 31 de março de cada ano. E para calcular esse reajuste, o que a CEMED faz? Ela considera o Índice Nacional de Preço Consumidor, o IPCA, do acumulado dos últimos 12 meses. E aí é importante explicar para o pessoal como é que esse reajuste, né, é feito, porque ele acontece em 3 níveis de medicamento. No nível 1, né, entram medicamentos com muitos concorrentes e genéricos. Então, um exemplo aí são os anti-inflamatórios. Esse vai ser o reajuste maior, que é de 5,06%. No nível 2 estão aqueles medicamentos com concorrência média, né? O reajuste vai ser de 3,83%. E tem o nível 3, que são os medicamentos com poucos ou nenhum concorrente, que são aqueles medicamentos para tratamento de câncer, etc. E que aí vai ser um reajuste de 2,6%. É importante também esclarecer para o pessoal que essa variação ela não se aplica a medicamentos isentos de prescrição, que são aqueles medicamentos que a gente pode comprar sem receita médica e tal, como os analgésicos, antigripais, né, produtos para dor articular ali, porque essa categoria ela tem preços liberados e não entram na resolução. Bom, e antes da gente, né, falar que esse valor vai aumentar, é importante falar aí para o público que esse aumento ele não é automático, né? Ele depende das empresas farmacêuticas enviarem o relatório de comercialização para a CEMED e só aí, né, com a renovação dos estoques, é que o preço pode aumentar ou não. Temos aqui uma fala aqui também do Nelson Mussolini, que é presidente executivo do Sindusfarma, que é o sindicato de produtos farmacêuticos. Ele afirma que esse aumento não é repassado automaticamente para o consumidor. Então, pode ser que demore um tempo até o preço dos medicamentos aumentarem e vai depender, né, da estratégia de cada empresa, tem a coisa da livre concorrência também. Então, isso dá uma segurada nesse aumento. Então, nesse sentido, ele também recomenda sempre pesquisar, né, os preços entre as farmácias para o consumidor conseguir o melhor preço aí, baseado nessa concorrência que as farmacêuticas realizam. Rodrigo Oliveira conosco aqui, direto da redação de O Tempo, repórter de Economia e Atualidades, né, de O Tempo, falando conosco aqui a respeito desse reajuste. Ô, Rodrigo, obrigada, viu, pela participação. Até a próxima. Até, boa noite para todo mundo. Boa noite. O Rodrigo falando aí, né, sobre o reajuste que passa a valer a partir da próxima compra. Eu estou lembrando dos combustíveis, né, Letícia? Se for no mesmo, né, Lara, se for no mesmo ritmo, né, a gente vê quando tem aumento de combustíveis, antes mesmo da próxima compra, os postos de gasolina já aumentam, né, e os preços já são reajustados. Vamos ver se nas farmácias isso vai acontecer. Algumas farmácias eu já vi, já estão avisando, né, sobre o reajuste. Alguns consumidores, inclusive, já correram para fazer estoque, né, dos medicamentos, principalmente aqueles medicamentos de uso contínuo, para não pagar mais caro depois. Essa questão aí, Adriana, é porque esse é um dos únicos setores ali que é um reajuste uma vez ao ano. É sempre 31 de março de todos os anos. É um setor que já faz esse reajuste e é uma grande questão, porque tem muito medicamento também em estoque. Então, geralmente, vai depender aí de cada comércio. É sempre bom o consumidor pesquisar, mas tem um estoque. Então, geralmente, esse aumento para o consumidor não é sentido imediatamente a partir do dia 31, porque algumas farmácias, como já tem algum estoque ali do medicamento, ainda vai comercializar com preço antigo. Por isso que vale a pena o consumidor, a partir de agora, realmente pesquisar o preço ali de cada farmácia.
É isso, e a gente tem, inclusive, para a gente relembrar as informações que o Rodrigo Oliveira passou agora há pouco, né, para a gente, o reajuste, ele é de 5,06%, né, é um reajuste maior do que foi em 2024, nós tivemos um aumento de 4,5% no ano passado, e esse aumento vai se dar em 3 níveis, né, o nível 1 com 5,06%, que é essa maior alta. O nível 2, uma alta de 3,83%, nível 3 de 2,60%, né? A gente tem os medicamentos isentos de prescrição e com preços liberados, que são os analgésicos, os antitérmicos, os antigripais, os antialérgicos, os antiácidos, os descongestionantes nasais, e aí vem uma informação importante e impactante, viu, gente? Porque a carga tributária embutida no preço dos medicamentos equivale a 32% do valor pago, né, no valor final pago pelo consumidor. Inclusive, sobre o assunto, a gente vai conversar com o professor de negócios da UNA, Estênio Afonso. Professor, bem-vindo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Adriana, Letícia, Lara. Boa noite, Rodrigo, que está na redação. Tá? Muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor pela participação. Impressionante, né? Esse valor, professor, me chamou muito a atenção, porque 32% do preço final, ser de imposto, né, ser de carga tributária, é muito para o consumidor que já está muito, já está numa situação bem difícil, complicada, né? Sim, muito complicada. É o que a gente vê no nosso Brasil, nosso querido Brasil. A carga tributária, ela incide em praticamente todos os produtos que nós consumimos, né, e os medicamentos não ficam fora disso. Alguns produtos com a carga tributária um pouco maior, alguns produtos com carga menor. O que a gente vê é a força do governo fazendo força para reduzir a carga tributária dos produtos, dos itens de cesta básica. E é a realidade hoje do país, né? O país precisa de arrecadar para fazer a máquina girar, os custos são altíssimos. E, infelizmente, é o amargo que nós temos que pagar, aí, o remédio amargo que nós temos que pagar para tomar medicamentos, né? Vamos falar por bem assim. É difícil mesmo. Letícia, tem perguntas, professor, Letícia? Professor, eu queria perguntar para o senhor se esse aumento, ele já era esperado, ele está dentro do normal, ali do que era da inflação ou não? Pergunto isso porque o sindicato das farmácias, né, ele fez ali uma projeção e com medo de que esse cenário ali pode levar até uma redução de investimentos na indústria. Como que o senhor avalia isso? Bom, Letícia, é mercado, né? Todo mercado, toda indústria, tudo precisa passar por uma análise de custo. Como você tem aí aumentos de dólar, aumentos da taxa cambial, aumentos de matéria-prima, aumentos de diversos outros setores, isso reflete em todo o mercado, inclusive a indústria farmacêutica. Ao meu ver, e ao ver de alguns especialistas que a gente tem acompanhado durante o dia, é um aumento, um ajuste bem justo, que ele está praticamente dentro da inflação. E talvez o governo tenha tido bastante cuidado em não aumentar muito essa taxa, muito esse reajuste, muito por conta de pensando no IPCA lá na frente. Já está difícil manter a taxa básica de juros aí, né? A taxa de inflação, né, dentro sob controle e, consequentemente, a taxa de juros. Imagine se esses medicamentos tivessem um aumento muito maior. Tá? E eu venho aqui o comentário de vocês falando sobre será que isso vai ser repassado imediatamente para o consumidor? Não necessariamente, mas a gente sabe, né? Como a Adriana mesmo disse. Como que funciona quando fala que vai ter um aumento de combustível? No dia seguinte ou na mesma hora, os postos de combustível já aumentam os preços. Olha, já estava previsto. Mas as empresas, as farmacêuticas, né, as drogarias, elas possuem estoque ainda do preço que foi comprado anteriormente. Então, nada melhor do que uma boa pesquisa, como o Rodrigo tinha colocado, né, em sua fala. Né? Então, todo consumidor tem que pesquisar, tem que olhar direitinho para não pagar mais caro e não levar um produto mais caro e reduzir um pouco mais ainda o seu orçamento por conta dessa compra mal feita. Lara. Professor, acho que tem um ponto interessante, a reforma tributária pode impactar de maneira favorável nessa questão dos medicamentos, né? Já que a gente tem uma previsão de redução da alíquota. Como é que está esse cenário? A avaliação é exatamente essa? A gente deve ter, de fato, uma diminuição? A ideia da reforma tributária, tão sonhada reforma tributária, que talvez os últimos 4 governos federais falaram bastante sobre isso,
porque o país ele precisa de uma reforma tributária, ele precisa de melhorar essa arrecadação de impostos para justamente incentivar o consumo, para justamente levar para a mesa do brasileiro a compra do seu produto essencial, né, não passar por nenhum tipo de segurança alimentar, remédios e tudo. A ideia da reforma tributária é justamente essa, é melhorar a condição, reduzir um pouco a arrecadação e trazer aí talvez um conforto maior para o consumidor final. Só que isso aí vai demorar um pouco tempo ainda, né? Tem uma previsão aí de ano em ano, você vai fazendo alguns cortes, alguns reajustes, alguns ajustes nesses preços, nessa tributação, de forma que até depois do ano de 2030 a gente tenha ela totalmente implementada. Se não tiver nenhuma mudança até lá, porque entra governo, sai governo, você tem novas histórias de reforma tributária, você fala sobre reforma das aposentadorias, né? Que é a previdenciária. Então são temas que são muito importantes que o Brasil precisa de tratar se ele quiser continuar crescendo, se ele quiser continuar seguindo aí um rumo de prosperidade para os seus cidadãos hoje aqui no Brasil. Essa alta de medicamentos, ela vai repercutir mais para frente no que diz respeito à inflação? De que forma que a gente vai perceber isso também na economia? Porque o efeito prático no bolso a gente já vai sentir na força, né? No dia a dia mesmo, sim, na hora que a gente for à farmácia. Mas no aspecto econômico, isso pode dificultar, porque já que pode ser que as pessoas, né, comprem, não sei se tem como comprar menos medicamento, né, mas com preço mais alto, talvez escolher outras opções, refazer opções também de tratamentos, enfim. Como que isso pode repercutir na economia futuramente, hein, professor? Tem como a gente prever? Tem sim. O que vai acontecer, o governo já está prevendo isso, automaticamente aumentando o valor dos medicamentos, você tem uma repercussão, tá? Você tem isso vai afetar diretamente a inflação, né? E afetando a inflação, o governo, ou melhor, o Banco Central é obrigado a fazer um reajuste da taxa Selic, para segurar um pouquinho mais essa inflação. Tenha certeza que hoje o governo federal não queria esse aumento, mas esse aumento é necessário para as empresas continuarem sobrevivendo, né? Então, faz parte do cenário. Agora, o que as pessoas podem fazer para evitar isso, né? O que a gente vê muita gente comentando? Primeiro ponto, pesquisa de preço. Segundo, será que vale a pena consultar o seu médico e perguntar, existe uma outra medicação tão boa quanto que você conseguia me indicar? Tá? Podia ter visto anteriormente. Mas para não ter esse aumento até de 5,6%, será que seria o ponto importante agora? Né? Como, por exemplo, substituir os produtos ou os medicamentos que são de patente da grande farmacêutica, por que não optar por produtos genéricos, que têm praticamente a mesma qualidade? Então, são situações que a gente indica sempre às pessoas para conseguirem, talvez, driblar um pouquinho esse aumento e não sentirem tanto no bolso. Que hoje, como é que está a situação do brasileiro, né? Qualquer 5, 10, 15, 20 reais no final do mês ele faz diferença. E reduzir a quantidade de medicamentos é praticamente improvável, a não ser que a pessoa consiga melhorar uma determinada patologia, né? Melhorar a saúde, cortar um medicamento de pressão alta, de diabetes, não sei, né? Por uma mudança de hábito alimentar. Exato. Tudo isso é conversado, né, com o médico, tudo isso faz parte também da sua disposição, né, em melhorar, mas a gente sabe que alguns medicamentos possuem uso contínuo, não tem como parar, depende ali do tratamento da pessoa, né, às vezes não tem como mudar, mas aí eu entro na questão também da concorrência, da pesquisa de preço, que é muito importante, porque de certa forma as farmácias vão ter que lidar com essa disputa por cliente, né? Então, é importante perceber essa disputa no mercado, né? As farmácias, esse aumento, de certa forma, também estimula concorrência, faz com que as farmácias façam promoções, por exemplo, e por isso que o consumidor tem que ficar de olho? Sim. Aí tem algumas farmácias, inclusive, tá, na grande região metropolitana de Belo Horizonte, no qual eu pertenço, elas fazem clube de benefícios, né? Ou fazem clube de fidelidade. Quanto mais medicamentos você comprar, você ganha um de graça, ou a própria indústria farmacêutica faz isso. Você tem um tratamento que ele é mensal, né? Você precisa de tantas cápsulas durante o mês. Se você levar 3 caixas agora, eu te dou uma caixa de brinde, que é a promoção que a indústria farmacêutica está fazendo, né? É o que o mercado hoje está tendo que se adaptar. Ao mesmo tempo que a indústria farmacêutica ela quer repassar esse aumento, ela também está preocupada porque a concorrência, principalmente os medicamentos de nível 1, né, onde a concorrência é mais alta, ela vai julgar com as armas que tem.
E ao mesmo tempo, a farmácia lá do bairro, talvez ela já está repassando o preço para o consumidor. Então são pontos que precisam ficar bastante atentos, tá? Muito bem colocado, Adriana. E o aplicativo, né? Eu não sei se você percebeu, Letícia, Lara e até mesmo o professor. Tem farmácia que no aplicativo, às vezes a gente vai no balcão da farmácia, fala assim, eu quero um antialérgico. Aí a própria vendedora fala assim, você olhou no aplicativo? Porque o aplicativo está mais barato. Então é só fazer o cadastro. E ali você faz o cadastro na própria farmácia e compra pelo aplicativo e retira, né, na farmácia. Então tem essas facilidades também, né? Tem isso, e tem um programa do governo que é a farmácia popular, né? Isso. Alguns medicamentos saem com desconto muito alto. Além disso, você tem a possibilidade de pegar um medicamento gratuito. Converse com o seu médico, que está te entregando a receita. Às vezes você consegue pegar isso na farmácia de Minas, aí falando de Minas Gerais, Belo Horizonte, mais uma vez, é minha cidade. Você consegue algum incentivo do governo federal, começar a mitigar, começar a entender se tem alguma outra forma da gente consumir aquele medicamento. Por exemplo, meus pais, eles consomem os medicamentos de farmácia popular, não pagam absolutamente 1 centavo. Né? E isso é um grande benefício para os dois que são aposentados, né, que trabalharam a vida inteira e dependem desses medicamentos. Então o governo tem um programa aí para ajudar essas pessoas. Então fique atento, converse com o seu médico, pergunte se tem aquele medicamento oferecido dentro da farmácia popular, né, qualquer outro tipo de programa do governo. Às vezes vale a pena, às vezes você vai ter uma boa surpresa aí. É um grande momento agora de ter uma oportunidade de trocar o medicamento e conseguir fazer aí uma economia significativa. E até no desconto no laboratório também, né? O desconto na carteirinha do plano. Então tem uma série de possibilidades aí, pessoal. Não sei se vocês têm se alertado ou se atentado, né, a essa possibilidade. Se você apresenta sua carteirinha de plano de saúde pelo CPF, tem um desconto. Se você apresenta, por exemplo, a sua receita médica pelo laboratório, se aquele remédio é de uso contínuo, você tem um desconto pelo laboratório. E são descontos significativos em alguns pontos, né, professor? Sim, se eu me lembro, remédios principalmente da natureza psiquiátrica, aí tem calmantes, tem antidepressivos, remédios, a indústria farmacêutica incentiva bastante esse tipo de ação. Né? Você faz o cadastro no site da indústria farmacêutica. A própria farmácia, às vezes, consegue fazer. Da farmácia. Exatamente. O próprio balconista, ele faz esse cadastro para você. Fazendo esse cadastro, todos os meses você vai ali naquela mesma farmácia. O balconista é ótimo. Para a farmácia que está ali no seu bairro é ótima, tá? Porque você vai se tornar um cliente fiel. Esse cliente fiel vai estar consumindo sempre aquele mesmo produto daquela indústria farmacêutica. Tá? São formas de economia, com certeza. Pois é, e às vezes o desconto, gente, eu já fiz, né, um cadastro uma vez para uma medicação que saiu pela metade, menos da metade do preço, desconto no laboratório. 50%, 60%, 70%, 80% de desconto. É impressionante como isso pode ser uma boa, né? E nem sempre tem um balconista, né, com a boa vontade para te dar essa dica na hora da compra. Então, que a gente possa também dar luz aí à sua possibilidade, ao seu estilo de vida, né? E também ao seu bolso aí, para que você possa não sentir tanto esse aumento. Mas, de certa forma, com o orçamento tão apertado que a gente está, né, professor? É complicado a gente dar notícia de aumento, a gente sempre sente. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, fica uma boa noite, professor Estênio Afonso, professor de negócios da UNA, conversando com a gente. Mais um aumento, então, né, para o bolso do brasileiro, a questão da medicação, a questão dos medicamentos, né? Uma sociedade que está cada vez mais adoecida, né? A gente precisa sempre incentivar, estimular os hábitos de vida saudáveis, mas o que a gente vem percebendo, né, o uso, a necessidade do uso, por exemplo, de medicações, né, para controlar as questões mentais, as questões emocionais, né, uma sociedade tão complicada, né, tão egoísta, um mercado tão competitivo, pós-pandemia também, a gente viu, né, um adoecimento mental muito grande. Então agora a gente tentando, né, de certa forma, reorganizar o orçamento para caber
né, no nosso bolso essa alta, né, Letícia? A gente tem lá na nossa enquete, eu ia convidar quem está nos assistindo a votar na enquete que está no YouTube, que é justamente sobre isso, se a alta do preço dos alimentos vai impactar ou não o orçamento. Essa enquete está ali no nosso chat, pode comentar, porque como a Adriana falou, muitas pessoas, isso realmente vai impactar bastante, né, no orçamento. Mas como a gente falou, essa questão, a gente está tendo uma alta ali da inflação em vários outros setores, em vários outros produtos, mas nessa questão do alimento, dos medicamentos, perdão, é um aumento que todo ano acontece. 31 de março, quem já acompanha, 31 de março sempre acontece isso. Então, o que vale a pena agora é realmente acompanhar nas farmácias, fazer aquela pesquisa de preço e todas essas dicas que a Adriana deu ali de aplicativos, convênios, onde você pode ter um desconto, porque não necessariamente esse aumento ele já é imediato ao consumidor, porque muitas farmácias têm estoque, trabalham ali com estoque de medicamentos. Então, algumas farmácias, até esgotar esse estoque, ainda continua com um preço antigo. Ô Lara, e vamos ver de que forma que essa discussão também vai se dar no âmbito da reforma tributária, né? Vamos ver se a gente vai ter realmente esse benefício, né, de gratuidade para algumas medicações. Vamos ver como que isso vai se desenrolar, né? Exatamente, Adriana. Bom, o que a gente já pode antecipar é que esse texto da reforma tributária, a parte central da regulamentação da reforma tributária, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional e sancionada no mês de janeiro pelo presidente Lula, já garante que todos os remédios vão ter menos imposto do que é cobrado sobre eles hoje. Nessa lâmina que vocês apresentaram, a gente tem aí um lembrete importante de que hoje incide mais ou menos cerca de 32% de alíquota de imposto sobre os medicamentos. Isso vai reduzir. Primeiro, porque a alíquota padrão da reforma tributária é 26,5%. Então, você já teria uma queda natural desses 32% para 26,5% nesse imposto unificado que vem aí com a reforma tributária. Mas, mais do que isso, é importante dizer que os remédios entram numa alíquota diferenciada. Eles vão ter uma redução de 60% dessa alíquota padrão. Então, a gente está falando de um imposto de 10,6%. Ou seja, ele cai ali da casa dos 32% para 10,6%. Isso no caso dos remédios que são manipulados pelas farmácias de manipulação e também das fórmulas e ainda aqueles itens de home care que são usados por essas pessoas que acabam recebendo cuidados em casa e que têm doenças mais graves. Os remédios que também são usados para tratamentos mais graves e as vacinas vão ter alíquota zero, ou seja, a gente já está falando de imposto nenhum sendo cobrado por esses medicamentos. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui, eu dei uma consultada na tabela. Essa tabela dos remédios que vão ter imposto zero tem mais ou menos uns 600 itens, foi o texto que saiu do Congresso Nacional e foi sancionado pelo presidente Lula, e ele inclui alguns medicamentos que são muito importantes e que têm tratamento contínuo, por exemplo, a insulina. Então a gente está falando de uma insulina que é necessária no dia a dia ali do paciente diabético e que vai ter imposto zero a partir da reforma tributária, que a gente já começa a entrar nesse período de transição a partir de 2026 para a unificação dos impostos que hoje existem no imposto único. Outro remédio, por exemplo, que é muito popular e que também vai ter imposto zero é a isotretinoína, né, que a gente conhece no mercado como o Rocutan. Muito adolescente usa para tratamento de acne severa, então é outro remédio que vai ter imposto zero. Fato é, todos os medicamentos que hoje existem vão ter sim uma redução de imposto com o advento da reforma tributária, e esse inclusive é um dos méritos dessa reforma que tem sido tão falada no Congresso Nacional. Foi uma reforma que demorou 40 anos para ser aprovada. Então esse é um dos pontos mais elogiados, tanto por especialistas quanto por parlamentares que participaram da articulação desse texto, da construção desse texto no Congresso. Muito bem. Resultado final da nossa enquete nós temos aqui, Letícia. Temos 67% das pessoas que votaram, que participaram da nossa enquete, falaram que sim, que essa alta do preço dos remédios vai impactar o orçamento, e 33% falaram que não vai ter um impacto no orçamento esse aumento do preço dos alimentos que começa a valer a partir de hoje. Eu votei sim, que impacta, né? Ainda mais quando você tem criança. Quem toma remédio controlado. Quem toma remédio controlado. E também, no caso de ter uma criança em casa, você sempre precisa, né, de alguns remédios, de alguma medicação. Você sempre precisa ali estar com a farmácia em dia. Então, isso, de certa forma, impacta sim.